Partiu Band News FM. Com André Coutinho. Os ouvintes têm acompanhado durante os últimos dias, as últimas semanas, aliás, eu diria os últimos meses, que as passagens aéreas têm sofrido constantes aumentos. E a gente tem falado bastante aqui na programação da Band News FM também, não só no Partiu Band News, sobre quase que uma migração e um aumento da procura das pessoas por transporte rodoviário. As viagens de ônibus estão bombando aqui no nosso país. Sobre esse assunto, sobre como está o mercado, quais as vantagens, possíveis desvantagens de você viajar de ônibus, eu tenho o enorme prazer de conversar a partir de agora com o CEO da Expresso Princesa dos Campos, Gilson Barreto. Seja muito bem-vindo ao Partiu Band News. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Olá, como está, André? Prazer enorme falar contigo, com teus ouvintes. Vamos sim, tudo ótimo por aqui. Primeira pergunta, então, que eu te faço é como é que está o mercado, como é que tem sido as coisas, em especial aí na sua empresa, na Expresso Princesa dos Campos, que é uma empresa paranaense, né? Primeiro conta rapidamente da sua empresa. Sim, somos uma empresa paranaense, nasceu aqui em Ponta Grossa, completaremos esse ano 88 anos de existência. Temos muito orgulho de ser a primeira empresa de transporte rodoviário de passageiros registrada aqui no estado. 98% da nossa operação de passageiros acontece dentro do estado e temos algumas operações interestaduais, mas bem menor, né? O grande foco é aqui. E além do transporte de passageiros, nós também fazemos transporte de encargas, transporte de encomendas em caminhões, atendendo todo o estado de São Paulo, estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e iniciamos também no finalzinho do ano passado atendimento no estado de Goiás e o Distrito Federal. Uma empresa com quase 90 anos de tradição, por isso que eu convidei aqui para conversar com o ouvinte do Partiu Band News, para saber como é que está o mercado em 2022, né, Gilson? Sim, 2022 está voltando, né? Está retomando, nada perto do que a gente tinha lá em 2019, ainda está muito aquém, mas nós sentimos agora, nesses últimos feriados que a gente teve no mês de abril, um crescimento muito grande, uma procura muito grande no transporte rodoviário de passageiros, um aumento em torno de 73% referente ao mesmo período do ano passado, que não é muita referência, mas em relação aos dias normais, um crescimento acima de 40%. Então realmente tem uma nova procura, né? Com o aumento do diesel, com o aumento das passagens, é importante frisar, o transporte rodoviário de passageiros, ele é gerenciado pelo DR do Paraná. Então, as passagens, elas não sofrem aumento, elas têm apenas um reajuste uma vez por ano. Então, por isso que você vê aí o diesel subindo, os insumos subindo, porém, o valor da passagem rodoviária ela acaba sendo o mesmo. Por isso, os passageiros acabam migrando também para esse tipo de transporte. Isso é curioso, né? Isso é curioso, porque o grande vilão apontado pelas empresas aéreas é justamente o combustível. No caso das aéreas, o querosene da aviação. No transporte rodoviário, o diesel tem aumentado também, né? Mas então tem esse fator que acaba não sendo repassado para a passagem do cliente, do consumidor, do passageiro, é isso? Sim, ele é repassado uma vez ao ano. Então todo esse solavanco que a gente vem tendo aí, todo esse aumento já superior a 54% no diesel, ele será acumulado e repassado na sua data base, né? Na sua data de reajuste. Então o passageiro ele tem o conforto de poder se programar e saber quanto realmente ele vai pagar na passagem. Claro que do outro lado aqui, como empresário, como executivo, a gente sofre isso no dia a dia. Então a gente tem que utilizar de maior produtividade, de treinamento de motoristas, de capacitação para redução no consumo, ter equipamento de ponta para consumir menos. A gente tem que fazer a nossa lição de casa aqui para que esse impacto do diesel, que a gente não consegue repassar ao passageiro, a gente consiga ter sofrer menos, vamos chamar assim, né? Claro, porque não existe empresa no mundo que sobrevive com prejuízo, né, Gilson? Não tem milagre, então vocês têm que usar de outros artifícios. Para a gente depois virar a página desse assunto de migração de passageiros do transporte aéreo para o transporte rodoviário, que tipo de fator que mostra para vocês que vocês estão recebendo mais pessoas que normalmente viajavam de avião? Aumento na procura por ônibus pelo chamado leito-cama? Quais os fatores que indicam que tem aumentado realmente, que vocês estão recebendo passageiros comumente do transporte aéreo?
a gente entende que pelo conforto, geralmente o passageiro de avião realmente ele vem para um ônibus ou para o assento mais confortável, e os trechos que tem, porque a gente, por exemplo, dentro do Paraná, a gente tem cidades que são atendidas somente pela Princesa dos Campos, não tem nem companhia aérea que chega, então não tem nada a ver. Agora, cidades que você vê que tem um aeroporto, que a pessoa tem condição de ser atendida ali pelo avião, mas você vê uma procura maior pelo assento mais confortável e por horários diurnos, né, horários que as pessoas vão chegar ali para suas reuniões, para os seus eventos, para seus compromissos, mostra realmente uma concentração na procura pelo ônibus, né? E é importante frisar que o transporte rodoviário de passageiros ele é extremamente seguro, ele é extremamente pontual, então não tem no-show, não tem problema mecânico, não tem nada que nos impeça de sair no horário combinado. Então, se você compra uma passagem nossa e naquele ônibus de 44 lugares, se tiver apenas um passageiro, nós temos que seguir a viagem. E a viagem com segurança, dentro dos protocolos de segurança, dentro dos protocolos de manutenção, de condução segura. Se você pegar aí a questão de acidentes e de atraso dentro de empresas regulares, é importante frisar isso, que o transporte de passageiros rodoviário, ele acaba sofrendo um pouco com a sua imagem quando você acaba vendo acidentes de ônibus, mas muitas das vezes isso são empresas clandestinas, empresas não preparadas, não estruturadas, empresas menores que não cuidam do básico, que é a segurança, que é a manutenção. E quando você olha o transporte regular, feito por empresas como a nossa, eu não me lembro, eu estou há 3 anos na companhia e eu não me lembro quando foi o último acidente nosso grave, porque a gente cuida muito da condução segura, da manutenção dos veículos. Nós estamos investindo esse ano mais de 50 milhões em renovação de frota, colocando equipamentos novos, equipamentos de ponta, para a gente poder dar uma maior segurança, uma maior qualidade para os passageiros. Os passageiros que migram do avião, os passageiros que migram do seu carro, né, que também é importante frisar isso, que ficou caro viajar com o seu carro, e aí a pessoa vem para o ônibus e acaba tendo um conforto e uma segurança. E lembrando, né, a gente tem um desafio muito grande, né, nós temos uma geração que nunca andou de ônibus. Eu andei de ônibus, acredito que você também, Coutinho, mas tem muitos ouvintes nossos que estão nos ouvindo aqui que nunca entraram dentro do ônibus, e eu convido. É extremamente seguro, confortável, tranquilo viajar dentro de um ônibus nos dias de hoje. Isso é legal que você falou, né? Meus pais moram no litoral norte, continuam morando, de São Paulo, em Caraguatatuba, e eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, morei lá a minha adolescência e voltei para São Paulo para fazer faculdade. E no início da faculdade, eu de vez em quando ia visitar meus pais, meus amigos, e era busão, era ônibus o tempo inteiro, fazendo esse trajeto da capital paulista para o litoral e vice-versa, né? E recentemente eu fiz uma reportagem em 2020 para a TV, para a Band, e eu passei por todos os setores naquela época da retomada, no meio da pandemia. E eu fiquei muito surpreso de ver o conforto, a tecnologia, a inovação aplicados no transporte rodoviário. Como o ônibus tá bonito, como tá gostoso, como tá confortável, né? Como é viajar de ônibus no Brasil nesse sentido? A gente está falando de um programa de turismo, mas a gente está falando para um mercado corporativo, para as pessoas que precisam se deslocar, mas também para as pessoas a lazer. De repente uma pessoa tem aí uma viagem ou uma oportunidade para ir para uma distância que, em princípio, pensava em avião, mas dá para ir de ônibus, né, Gilson? Não, sem dúvida. E só pegar a quantidade de aeroportos que tem no Brasil versus a quantidade de rodoviárias. A gente cresce e aprende que toda cidade, por menor que seja, tem uma praça, uma igreja e uma rodoviária. As cidades são acessadas pelos ônibus. Os ônibus conectam as pessoas em qualquer canto desse país. E como você comentou, tem evoluído muito a tecnologia, a qualidade. Agora, se Deus quiser, com essa retomada, essa paz de poder, né? O ano de 2022, a gente só precisa de paz para trabalhar, tranquilidade, as pessoas poderem se sentir seguras, confortáveis e poder fazer o seu trabalho, poder viajar, poder se conectar de novo, né? E é importante frisar, aproveitando esse ponto que a gente está falando sobre conexões em todos os cantos do Brasil, o ônibus rodoviário de passageiros ele se tornou também um meio sustentável para o transporte de cargas. Você imagina, no Expresso Princesa dos Campos nós rodamos mais de 30 milhões de quilômetros por ano. E nós temos ali nossos bagageiros, que têm espaços disponíveis para as malas, com toda a segurança e conforto para o passageiro, porém sempre sobra um espaço. E nesse espaço hoje a gente consegue transportar cargas. E muitas empresas têm nos procurado como um meio de sustentabilidade usando nossos espaços. Porque você imagina, nesses 30 milhões de quilômetros que a gente roda por mês, você imagina a quantidade de caminhões que a gente tira da rua, que não precisa estar levando carga, porque a gente também está levando já nesse espaço, porque o ônibus vai.
né? Os nossos ônibus que têm a programação do dia de hoje, eles vão sair com passageiro, eles vão sair com bagagem. Por que não colocar a encomenda ali no nosso bagageiro e poder seguir viagem? Então isso tem sido uma demanda crescente no viés de sustentabilidade, porque a gente acaba tirando carros da rua e sendo mais econômico, tanto para carga quanto para o passageiro. Imagina, né? São 44 lugares, o ônibus extremamente confortável e seguro. Quantos veículos que a gente tira da rua, deixa de poluir, deixa de gerar o estresse, o barulho, né? A gente precisa voltar a estimular a viagem de ônibus, porque ela é muito segura, muito confortável, ela chega no horário. Nossos atrasos não passaram 3%. Menos de 3% nós atrasamos, e acima de 20 minutos, nem 1%. Então as pessoas podem sim se programar, podem sim fazer suas conexões e poder conhecer esse Brasilzão, voltar a viajar, se engajar aí. Sei que o orçamento às vezes está apertado, faça sim suas contas com ônibus, porque fecha a conta, dá para você viajar com conforto, com segurança e com tranquilidade. Gilson, para a gente finalizar, você já falou um pouquinho do transporte clandestino, mas quais são os cuidados básicos que um passageiro rodoviário deve ter? Tem mensagens que a gente vê nos olhos, né? Com os olhos, né? Você chega ali, você vai ver o aspecto do ônibus, dá uma olhada no pneu, dá uma circulada pelo ônibus, veja o motorista, o seu crachá, a sua identidade. Na porta de todos os ônibus dentro do Brasil tem que ter o número do registro da ANTT, que é a agência reguladora, então tem que ter o registro ali. Consulte na internet, hoje a gente usa o Google, você pega teu celular ali na frente do ônibus que você está, digite aquele código, veja se o ônibus está registrado, se está tudo correto, e se recuse a entrar dentro de um ônibus que não esteja em condições, seja de uma empresa regular ou seja de uma empresa clandestina. Segurança não se discute, segurança não se negocia. Não olhe o custo hoje por essas questões. O que acaba acontecendo com uma empresa clandestina? Ela baixa muito o valor da passagem. Chama muita atenção, uma passagem de R$100, você pagar R$10. Gente, não tem milagre, né? Então, use sempre o transporte regular de passageiros. Gilson Barreto, CEO da Expresso Princesa dos Campos, conversando com a gente. Muito obrigado pelo papo, pelos esclarecimentos. Boa sorte aí para vocês e até uma próxima. Muito obrigado. Um abraço a todos. E por hoje é só. Lembrando que você deve acompanhar o nosso programa com imagens nas nossas plataformas digitais. Procure pelas arrobas da Band News FM, procure pelo Partiu Band News no nosso canal do YouTube. E se você quiser acompanhar mais das minhas viagens, tem pergunta ou ficou com alguma dúvida, manda lá no meu Instagram que eu respondo, @CadêOCoutinho. O programa de hoje teve a sonorização final de José Antônio de Araújo Filho. Semana que vem tem mais. Tchau e até a próxima!